Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. A gente estava meio sumidinho, mas já estamos de volta, tá? Hoje eu vim trazer para vocês um passo a passo um pouco fora do que a gente traz sempre, que é o crochê, né? Hoje eu vim trazer o passo a passo para vocês desse kitzinho, olha, de máscara com turbante, tá? Diante de tudo isso que a gente tá passando, né? O que tem vendido hoje é máscaras, não é isso? Então, eu vim trazer essa estilosa. Ela é o modelo anatômico, tá? Com o turbantezinho, com o botão descansa a orelha, certo? Então, vamos lá, passo a passo? Então, pessoal, lembrando que o material, o tecido adequado para se fazer máscaras de proteção, liberado pelo Ministério da Saúde, né? É o tecido 100% algodão. No caso aqui, eu vou usar o tricoline 100% algodão, tá? E o ideal são 2 camadas de proteção, certo? Então, sempre que vocês forem fazer, são o quê? São 2 camadas de tecido, tá? Aqui eu vou usar um pedaço de 32 centímetros por 23 centímetros, certo? Esse é um pedaço ideal para o meu molde. O meu molde é esse aqui, olha. Foi mandado fazer na chapa, mas você pode fazer assim, olha, ele em papel, tá? Esse é o molde que eu uso feminino. O tamanho do meu molde, olha, ele é 23 centímetros de largura. E de altura, ele é 15 centímetros, certo? Tá? Esse molde, eu peguei ele na internet. E aí, eu fui imprimindo vários tamanhos e fazendo o teste para saber qual o que se adequaria melhor no rosto de uma mulher, tá? Esse é o meu molde feminino, certo? Então, vamos lá, tá? O que a gente faz? A gente vai riscar o molde aqui no tecido. Tá? Eu risco sempre pelo avesso, para não correr o risco de ficar nenhuma manchinha pela parte da frente. Olha, observem que eu cortei um tamanho que ele dá certinho, com pouca sobra. Quando a gente tá falando de material para vender, né? Qualquer pedacinho, ó. Então, risca normalmente aqui com a caneta. Ou com giz, eu não gosto muito de usar giz, porque eu não enxergo legal o giz, a caneta fica bem nítida, ó, tá? Risquei, e aí eu corto os dois juntos, tá? Os 2 tecidos juntos. Esse é o modelo da máscara anatômica, tá, pessoal? Vocês vão perceber que a minha, ela tem essa cava aqui um pouco maior. Aqui, ó. Essa minha cava eu fiz um pouco maior do que as que eu fui achando pela internet. Por quê? Porque quando eu testava no rosto, eu achava que ela ficava muito sufocando. E eu aumentei um pouco essa cava, e aí ela fica bem mesmo confortável no rosto. Corta aqui. Tá? Então, olha, cortei. Tá? Agora, o que é que vai acontecer? Você vai dobrar aqui, olha, alinhar as cavinhas, ó, tá? E aí, vai passar uma costurinha aqui e uma aqui, certo? Mesma coisa você vai fazer aqui, tá? Eu tô usando a máquina, eu tô usando no ponto 1, que é pra ficar bem fechadinha. Uma aqui e uma aqui, certo?
Tá? Então, vamos lá, passar a costura, tá? Tá? Fazemos isso nos dois lados dela, certo? Tiramos aqui as sobrinhas de linha. Então, olha só. Costurinha dos dois lados, ó. Na outra também, tá certo? E aí, agora, vamos unir as duas faces. Então, pra unir, você vai pegar o lado certo com o lado certo do desenho, ó. Tá? E aí, vai encaixar um dentro do outro. Encaixou aqui, ó. E aí, ó, você encaixa costurinha do meio com costurinha do meio. Às vezes, vai dar uma pequena diferencinha aqui na ponta, porque uma costurinha ficou um pouco maior do que a outra, mas não tem problema. O importante é o meio e encaixar certinho aqui, ó. Tá? Eu gosto de botar uma para um lado e uma para o outro, para não amontoar muito tecido aqui na hora de passar na máquina, tá? Ó, feito isso, a gente leva para a máquina de novo. A gente vai utilizar 18 centímetros de elástico, tá? 2 pedaços de 18 centímetros de elástico, do elástico para máscara, de 7 milímetros, tá? Esse daqui, ele não vai ter 7 milímetros, porque, como já tá em falta, eu comprei um rolo deste grosso, e aí eu vou cortando ele e fazendo, né, esses pedacinhos aqui mais finos, tá? Então, é uma dica também para cidades que já estão em falta de elástico. Certo? Então, são 2 pedacinhos de 18 centímetros. 18 centímetros, pessoal, ele é um tamanho bom para a pessoa usar tanto a máscara sem a tiara, como com a tiara, tá? Porque para usar com a tiara, tem que ser um pouco maior, porque ela vai esticar mais, né? Então, para não ficar sufocando a pessoa, 18 centímetros é um tamanho ideal, certo? Então, vamos lá unir nossas duas peças. Então, unir o meio aqui, olha, tá certinho já, uma para um lado, uma para o outro. Se você quiser colocar um alfinetezinho para ficar mais seguro, não tem problema. Daí você começa aqui da pontinha, certo? Tá? Chegou aqui, olha, faltando mais ou menos meio centímetro, você coloca o elástico, tá? Lembrando que você tem que colocar o elástico para a parte de dentro, tá? E cuidado para não colocar ele enrolado, tá? Você coloca aqui, parte de dentro, deixa um pedacinho para fora para ficar bem seguro, tá? Pessoal, tem vídeo em que as pessoas elas fazem zigue-zague em cima do elástico. Eu não gostei de fazer isso porque tava deixando o elástico frágil. Ele tava, de tanta agulha passar por cima dele, ele tava quase que arrebentando. Então, eu não gostei. Eu passo mesmo só uma volta por dentro e uma volta por fora daqui a pouco que vocês vão ver. Certo? Vamos lá. Une aqui, olha. Observem que tá certinho, juntinha. E aí, vamos costurar do outro lado. Tá? Então, já terminamos essa nossa costurinha de dentro, olha. Não passa a costura nessa parte, porque é a parte que eu vou usar pra desvirar meu trabalho. Tá? Então, olha só, a gente vai lá, puxa pelo elástico, tá? Que facilita muito, ó. Tá? Com delicadeza, pra não rasgar nada. Daí, ó, vai ajeitando. Coloca aqui a pontinha pra fora, ó, eu dou uma esfregadinha. A outra. E aí, olha, vamos igualando as costuras, ó, abrindo. Tá? Ó. Passando a mão e abrindo ela toda.
Só eu também não passo ferro. Eu já vi muita gente passando ferro. Eu não passo, tá? Eu acho que não precisa. É só você abrir ela bem abertinha mesmo, olha. Igualar as costuras, ó. Ó. Certinha, tá? Aí, pessoal, agora o que eu faço? Eu passo mais uma costura aqui, tá? Fechando ela também pra ficar mais segura. E ficar um acabamento padrão, porque como eu vou fechar essa daqui por fora, eu vou ter que passar uma costura, então passa dos dois lados pra ficar aquela coisa padrãozinha, tá? Então, vamos lá. Então, ó, bem na pontinha mesmo, tá? Só pra... Então, observem que o elástico, ele já pegou, então, duas costuras, uma interna e uma externa. Ele tá bem seguro, tá? Por isso, não precisa zigue-zaguear nele. Então, agora, vamos pro outro lado, ó. Aqui, você vai dobrar pra dentro, mais ou menos meio centímetro também, não precisa ser muito. Só a quantidade pra pegar a costura, ó. Você vem aqui do outro lado, você dá uma medidinha, que é pra ver, olha, se os dois estão do mesmo tamanho, pra não ficar um lado maior do que o outro. Ó, tá certinho. Amassa aqui. Pega o outro elástico, coloca. Ó. Lembrando de colocar um pouquinho do elástico pra dentro, tá? Mais ou menos uns meio centímetro também, pra não ficar um lado maior do que o outro, porque do outro lado a gente deixou um pedacinho pra fora. Daí a gente passa aqui. Ajeita aqui pra ele não ficar embolado o elástico. Ó, pessoal, eu deixo mais ou menos esse pedacinho pra dentro. Olha, a ponta do meu elástico, ela tá bem aqui, ó. Tá? Deixa eu dar aqui um zoom aqui. Ó, tá mais ou menos aqui. Certo? Então, pessoal, tá pronta a máscara já. Olha só, já tá pronta a máscara. Tá aqui um lado, tá aqui o outro. Olha como ela fica. Ela fica anatômica, fica bicudinha, não sufoca. É muito confortável essa máscara, tá? Certo? Então, vamos agora pro turbante, tá? Então, vamos lá. Pro turbante, olha só, eu vou precisar de um pedaço de mais ou menos 40 centímetros, tá? De 38 a 40 centímetros ele fica bom, fica um tamanho ideal, tá? De largura, ele tem, esse meu aqui, ele tem 13 centímetros, tá? Mas a partir de 11,5 também fica bom, tá? De 11,5 a 13 centímetros, certo? Fica bom. Outra coisa que pode ser feita também, pessoal, se você não tiver o comprimento todo, os 40 centímetros, mas você tiver dois pedaços de 20 ou dois pedaços de 19, não tem problema. Você une eles aqui no meio, porque a costura ela vai ficar bem no meio do turbante, então vai dar um efeito legal, tá? Mas assim, se forem pedaços diferentes de tamanho, um com 10 centímetros e um com 20 ou um com 30, não fica legal, tá? Porque a costura ela vai ficar espalhada pela cabeça da pessoa, não vai ficar bonito, tá? Aí eu vou precisar também... se você tiver inteiro, né? Um pedaço desse aqui inteiro, ó. De 28 centímetros, tá? Ou, no caso aqui, eu não tinha um inteiro, mas eu tinha dois pedaços, certo? De 14,5, mais ou menos, 15, tá? Então, já me serve também, certo? Porque eu vou unir os dois. E de largura, ele tem 6 centímetros, tá? Então, vamos lá para a montagem do turbante. Eu vou emendar primeiro esses dois pedaços aqui. Então, pessoal, olha só. Eu já emendei, olha. Passei uma costurinha aqui, ó. Pronto, ele fica emendadinho, tá? Daí, agora eu vou fechar. Esse é o pedaço menor, lembrando. De 28 por 6. Eu vou fechar aqui, ó. Ele todinho, tá? A gente fecha esse e fecha o outro também.
tá? Vamos fechar aqui. Bom, pessoal, olha só. Então, tá aqui. Eu já costurei os meus 2 pedaços, ó. Tá? E agora é só desvirar. Esse mais larguinho eu desviro com o dedo mesmo. Dá de desvirar facilmente ele, tá? Ó. Certo? A gente desvira aqui. Olha aí, tá? Desvirei. Tira aqui os fiozinhos, ajeita pra costurinha ficar bem no meinho, ó. Dá uma amassadinha, ó. Certo? Reserva aqui. O outro pedaço, esse mais fininho, eu costumo virar ele com o grampinho de roupa, tá? Aqui, ou com o grampinho de cabelo, que é mais rápido. Que é muito fininho pra virar com os dedos. Daí, ó, desvira com o grampo, coloca, ó. Cuidado aqui, olha, que na costura ele dá uma engatada na hora de desvirar. Aí tem que ir com jeitinho, puxando de pouquinho. Ó, prontinho. Tira o grampinho de dentro. Ó. Mesma coisa, ajeita aqui o meinho dele, ó. Tá? E aí agora a gente vai colocar o elástico aqui dentro, certo? Eu uso a tesoura pra colocar o elástico dentro, tá? Mas se vocês quiserem usar o grampo de cabelo também, não tem problema. Olha, conforme eu falei pra vocês, eu só tenho desse elástico grosso, né? Eu uso aqui, pessoal, 14 centímetros, tá? Pros turbantes. É um tamanho bom, suficiente, tá? Corta aqui. Certo? Daí, eu vou separando ele, ó. Tá? Eu corto primeiro aqui no meio, ó. Tá? E aí, o meio novamente em 2, ó. Ó. É claro, pessoal, que eles não vão ficar da mesma espessura, né? Porque é um trabalho que a gente tá fazendo manual e tudo. Mas, assim, ajuda. Na falta do de 7 milímetros, ele tem resolvido bem, tá? Então, pega aqui o elástico, olha, eu engato na ponta de uma tesourinha assim. E vou e coloco aqui dentro do fininho, ó. Ó, chegou aqui, ó, tiro da ponta. E aí, eu tiro a tesoura. Daí, eu coloco um alfinetinho aqui pra não correr o risco de escapar. Colocar mais aqui embaixo, porque como vai ali pra pegar a costura, ó. Do outro lado aqui a mesma coisa, ó. Igual a costura com o elástico, tá? Ó. Pronto, aí ele fica presinho, tá? E aí a gente vai passar uma costurinha de cada lado. Não tá focando legal, pessoal, mas eu acho que dá pra ver. Então, assim, olha, um espacinho de mais ou menos meio centímetro. A gente vai agora prender o elástico, tá? Então, a gente vai passar uma costurinha de zigue-zague algumas vezes, tá? O outro lado, a mesma coisa. Tirar aqui o alfinete, que ele tá atrapalhando.
certo? Só uma costurinha de zigue-zague para prender o elástico, ó. Tá? Presinho, tá? Daí agora vamos prender ele na outra parte mais grossinha. Então, olha só, para prender aqui nessa outra parte, tá? A gente vai prender pelo lado certo do turbante, aqui do mais grosso, tá? Então, a gente vai colocar certo com certo, um de frente pro outro, ó, tá? A costura aqui pra cima, a costura do turbante pra baixo, certo? O movimento que eu vou fazer, tá? É esse aqui, olha, de envolver o elástico, olha. Tá? Olha só. É esse movimento aqui que eu vou fazer. E vou passar a costurinha aqui também, tá? Dando um vai e volta também, certo? Então, olha só, vamos lá, tá? Coloca aqui. Ele fica um pouco duro porque são várias camadas de tecido juntas, né? Corta aqui. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Olha só, já ajeitei aqui o outro lado também. Vou prender aqui a linha. Ó. Então, vamos cortar. Tá pronto, tá feito a primeira parte do turbante. Então, olha, vamos ajeitar. Ele fica assim, olha, as duas pontas assim. E a gente vai desvirar e dar uma puxadinha, ó. O acabamento dele, olha, fica perfeito. A costura fica toda escondida, assim como a pontinha de dentro, ó. Então, olha, fica bem bonito mesmo o acabamento, tá? Desvira aqui, ó. Prontinho. Agora, a gente vai só grudar os botões, um de um lado e outro do outro, tá? Eu gosto desses botõezinhos aqui, ó. Eu gosto deles. Eles são bonitinhos, eles dão certo com todas as cores, tá? Então, vamos grudar os botões, um de cada lado. Eu gosto de usar linha de papagaio, tá? Essa linha aqui, ó. Ela é mais grossa e ela é bem segura, porque como o elástico vai ficar fazendo pressão, puxando o botão, eu não gosto de colocar outra linha, porque eu tenho medo dela não aguentar e arrebentar. Então, você marca mais ou menos 2 dedos daqui da margenzinha de onde começa o elástico, tá? Mais ou menos por aqui. E aí, você coloca o botão, certo? Como é linha de papagaio, pessoal, eu só dou 2 voltinhas aqui, tá? Eu não cruzo embaixo, eu cruzo em cima pra descer, que é pro acabamento embaixo ficar um acabamento legal. Ó, cruzou, desceu. E aí, eu vou dar mais 2 voltinhas aqui embaixo, tá? Ó, 1, 2. E aí, eu subo de novo pra cruzar em cima, ó. Vou cruzar por cima. Ó, como fica. 2 voltinhas em cima, 2 embaixo e uma cruzada, tá? Porque aqui embaixo, olha, o acabamento, ele fica legal, ele fica perfeito. E aí, dá um arrematezinho aqui atrás, certo? Bom, pessoal, então, olha só. Olha como fica o acabamento. A costura fica toda pro mesmo lado, o arremate em cima. Não fica aquele embaranhado de linha, tá? Pra medir, pra colocar o outro botão, olha, eu sempre uno nos 2 lados, ó. E marco que é pra eles ficarem assim, iguaizinhos, certo? Então, pessoal, tá pronto o nosso turbante, nossa máscara com turbante. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de deixar
o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar de fazer, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, qualquer dúvida aí embaixo que eu estarei respondendo vocês, tá? Muito obrigado e até o próximo.